Muito bom dia. Imagens diretas da Alemanha do circuito de Hockenheim para mais uma prova válida pelo Campeonato Mundial de Pilotos Fórmula 1. Já na volta de apresentação, e você acompanhando com este gráfico a localização dos carros e rapidamente o grid de largada para que você possa acompanhar com maior atenção este grande prêmio. Na pole position, Jean-Pierre Jabouille com 1 minuto 48 segundos e 48 centésimos. Alan Jones ao seu lado, carro de número 27, 1 minuto 48 75. Jacques Laffite na segunda fila ao lado do brasileiro Nelson Piquet, que está com 1 minuto 49 50, carro de número 6. Terceira fila, Scheckter e Clay Regazzoni. Quarta fila, Niki Lauda, Pironi. Quinta fila, Villeneuve, René Arnoux. Na outra fila, Mario Andretti e Watson. Depois, Carlos Reutemann, Jack Hicks, Patrick Tambay, Geoffrey Les, Kiggs Rosberg, Jochen Mass, Ricardo Patrese, Jan Lamers, Hélio de Angelis, Emerson Fittipaldi na penúltima fila, Hans Stuck e Hector Rebaque. Portanto, os 24 carros alinhados em 12 filas para a largada do Grande Prêmio da Alemanha, que foi vencido por Mario Andretti no ano passado. Ainda há tempo de uma palavra rápida do Reginaldo Leme, antes da largada, com os carros aí, com esse, tentando um balanceamento melhor, vendo o que acontece com a gasolina, tudo bem? Reginaldo, bom dia. Bom dia, ao amigo da Rede Globo. Realmente é uma palavra muito rápida, porque a largada deve acontecer rapidamente. Essa prova inicia mais um duelo entre Renault e Williams, as novas forças da Fórmula 1. Desta vez com uma diferença. A volta da Ligier, que depois de dominar a primeira fase, juntamente com a Ferrari, vinha assistindo, desde o início da segunda fase do campeonato, a certa distância a essa briga entre Renault e Williams. E agora a Laffite reaparece com o terceiro tempo, largando na segunda fila, com possibilidades na segunda fila. E desta vez também com uma história diferente. Ele que não conseguiu na sexta-feira um bom treino, rodou, bateu. Também manteve a sua posição Emerson Fittipaldi na penúltima fila nesta primeira volta do Grande Prêmio da Alemanha. Temperatura muito alta. Observe só os carros tentando ganhar uma melhor posição. Aparecendo aí logo na frente Alan Jones, que tomou a ponta, aproveitando-se bem da largada. Emerson Fittipaldi na penúltima posição. Stuck é o último. E uma Ferrari tentando ultrapassar, exatamente, George Scheckter tentando ultrapassar a Nelson Piquet. Piquet perdeu a posição nesta primeira volta do Grande Prêmio da Alemanha. Jones é o primeiro, Jabouille o segundo, Jacques Laffite ficando agora para a terceira, Nelson Piquet ficando com a quinta posição, Lauda é o sétimo colocado. Alan Jones já tentando também ultrapassar Clay Regazzoni, é o brasileiro Nelson Piquet. Vamos observar na primeira passagem as posições. Alan Jones, Jabouille, Laffite, Jorge Regazzoni, Nelson Piquet, Niki Lauda. A melhor largada, sem dúvida, foi o George Scheckter, que saiu lá de trás e ainda na segunda curva já ameaçava e ultrapassava Piquet. Piquet não foi bem nessa primeira volta, ele perdeu 2 posições para Scheckter e para Regazzoni e agora inicia uma luta com seu companheiro de equipe, Niki Lauda. Iniciando a segunda volta do Grande Prêmio da Alemanha, Alan Jones liderando, Jabouille o segundo, Laffite o terceiro, George Scheckter o quarto. E o George tentando ganhar mais uma posição. É que fechou ali no ponto da freada
Lafitte, Alan Jones, saindo da Gincana. E já o carro de Jochen Mass, aliás, de Stuck. Stuck é o primeiro a abandonar a corrida. Hans Stuck. Portanto, 23 carros na prova. George Scheckter. Regazzoni. Piquet Lauda. Parece que o Piquet está um pouco tranquilo. Ele está realmente querendo colocar um ritmo de corrida que lhe possibilite chegar pelo menos ao final e bem colocado. Bem diferente das corridas anteriores. Não sei se para melhor ou para pior, isso a gente vai saber depois de algumas voltas. Mas a verdade é que ele está mudando o seu ritmo ou até mesmo o seu comportamento. Saiu um carro ali na chicane. Vamos observar para ver quem é que saiu na entrada da chicane. O que tem de poeira. A impressão do seu Reutemann. Carlos Reutemann. Já 2 carros fora da corrida, Hans Stuck e Carlos Reutemann. Interessante, o bico do carro, Renault Turbo, se assemelha muito com o F6 quando foi lançado.
E, no entanto, agora o F6A tem muita semelhança com o Alan Jones, o carro de Alan Jones. Se você não vê o carro do Emerson, olhando esse carro aí, é muito parecido. Completando a quinta volta. Iniciando a sexta. Lauda, Nelson Piquet, Mário Andretti, René Arnoux, Didier Pironi. Villeneuve ganhou a posição de Didier Pironi. Está na 11ª. Vai abrindo um pouco mais Niki Lauda. Olha, Andretti bem próximo aí de Nelson Piquet, lutando pela 7ª posição. Arnoux. Villeneuve. Tentando ultrapassar Mário Andretti. Aí Villeneuve que vem também com tudo. Andretti 8º, Arnoux 9º. Abriu para passar. Abriu para passar Mário Andretti. Pode ganhar a 7ª posição. O brasileiro caindo para a 8ª. Alan Jones. Jabouille. Os dois primeiros colocados. Depois vem um outro bloquinho. Terceiro, quarto e quinto. Jacques Lafette com a ligeira número 26. George Scheckter. E realmente o Nelson Piquet perdeu a posição, a 7ª posição, na quinta volta. Faltando 40 voltas, Mário Andretti agora partindo para cima de Niki Lauda. Diferença do primeiro colocado para o 8º agora, para que você tenha uma ideia, de 15 segundos. Corrida aparentemente tranquila e nem parece que os carros estão andando a uma média de 208 km por hora. Mas a verdade é que o calor é muito grande em Hockenheim, entre 30 e 32 graus centígrados, e há uma possibilidade de quebra bastante grande, principalmente dos motores turbo. Daí, talvez, os pilotos pouparem um pouco o motor. Nelson Piquet perdeu mais 2 posições, hein? Andretti, Villeneuve e agora o Renault Turbo atacando a Piquet. O que mostra que não é apenas uma política de andar um pouco mais, de tentar um ritmo mais tranquilo de corrida, mas talvez algum problema, velho. E observe como o turbo de Jabouille já tirou a diferença de Alan Jones. E a informação de que Emerson Fittipaldi não completou esta volta. Vamos observar para ver o que aconteceu com o carro do brasileiro Emerson Fittipaldi. 10ª posição para Nelson Piquet. E é boa a briga aí pela primeira posição. Jabouille e Alan Jones. O Alan Jones que persegue a vitória há muito tempo. Mas aquilo que frisou agora há pouco o Reginaldo para você é um detalhe muito importante. O calor é muito forte em Hockenheim. É uma corrida que exige muito desses, não só do piloto como do carro. Vamos aguardar que poderemos ter muitas alterações. Jacques Lafette é o terceiro colocado. Jodi combatendo bem. Quarto, quinto, Regazzoni. Sexto, Lauda. Sétimo colocado, Mário Andretti.
Regazzoni. Ainda se mantendo Alan Jones. Impressionante a tomada de curva desse ângulo. Realmente trazendo muita emoção. Faltando 38 voltas. Emerson Fittipaldi voltando a pé. Emerson Fittipaldi, que ontem perdeu a sua flegma, a sua calma, e realmente teve um problema muito sério, discutindo seriamente com toda a sua equipe. Emerson Fittipaldi realmente não aguenta mais essa situação de ter que carregar praticamente nas costas um carro que não é competitivo. Clay Regazzoni já diminuiu um pouco a diferença para J. Scheckter. Compensação, Jacques Laffite começa a andar um pouco mais para não perder o contato com esses dois líderes, Alan Jones e Jabouille. Já 3 fora do Grande Prêmio da Alemanha, Emerson Stuck-Reutemann. Olha o Jabouille. Olha o Jabouille. Vinha apertando demais o ritmo. Perdeu todas as posições. Vamos observar se ele volta à pista. Tá meio difícil, hein? A repetição. Freio, veja bem a fumaça saindo, roda um pouco. Tentou corrigir de novo e aí foi pra grama. É a repetição exata do que ocorreu no treino de sábado, quando ele, certo de que a pole position já era sua, ficou quase o tempo todo fora do carro e voltou nas últimas voltas e teve um problema desse, de freio. Os freios se aqueceram demais, ficaram em brasa e ele teve esse problema. Ele não saiu do carro ainda na tentativa de voltar, só que agora sai. Abandona também Jabouille, o pole position do Grande Prêmio da Alemanha. Na volta de número 8. É o quarto a abandonar. Ficando Alan Jones com a primeira posição. A segunda posição agora de Jacques Laffite. A terceira posição de J. Scheckter. Veja o Alan Jones completamente isolado. Aumentando bem a diferença para Laffite. Talvez seja hoje o grande dia na vida de Alan Jones. Realmente, finalmente ele tem a chance de vencer uma corrida. Ele que vem sendo a grande sensação desta segunda fase da temporada, mas que não conseguiu vencer. Liderou 2 vezes e a equipe já venceu até com seu companheiro de equipe Regazzoni, mas ele mesmo não conseguiu. Ele tem ainda, nessa segunda fase, os 7 pontos conseguidos na primeira, quando o carro ainda não era esta sensação que é agora. Você já deve ter notado que Clay Regazzoni ultrapassou a J. Scheckter. Fica na terceira posição, cidadão de Mônaco, Clay Regazzoni. Estamos citando isso pela segunda vez, porque o Regazzoni, depois de multado na Suíça por excesso de velocidade, se nega a sua pátria, não é mais suíço, agora diz que é cidadão de Mônaco. Não ficou nada satisfeito Clay Regazzoni com a multa aplicada. Não só pelo dinheiro, que não foi pouco, foi o equivalente a 26 mil cruzeiros,
mas principalmente porque ele recebeu uma admoestação oficial das autoridades de trânsito de Los Angeles. E Clay Regazzoni começa também um ataque contra Jack Lafitte. E agora é a vez do Arnaud. Hoje, positivamente, não é o dia do Renault Turbo. É o quinto carro que abandona o Grande Prêmio da Alemanha. É uma prova realmente muito difícil em função do calor, em função de tudo isso que está acontecendo aí que você está vendo. Nós estamos na 10ª volta. Arnaud. Vamos observar de perto o Clay Regazzoni. Nelson Piquet está na 9ª posição. Faltando 35 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Esta é a nova lâmina de barbear Persona. Suave como uma carícia. Persona deixa o rosto macio e aveludado. Mesmo quando não é preciso. Está aí a distância em segundos. Villeneuve andando muito, passando inclusive Lauda. Ficando na 5ª posição. Hans Stuck, Carlos Reutemann, Emerson Fittipaldi, Jabouille e Arnaud, pela ordem, já deixaram o Grande Prêmio da Alemanha. A diferença visual do Alan Jones para o segundo colocado, Jacques Lafitte, 8 segundos de diferença. Os 4 primeiros, Jodi. O 5º colocado é Villeneuve, o 6º Lauda, 7º Andretti. Você pode perceber claramente que esses 3 pilotos que lutam pela 2ª posição, aí está Jabouille, tem tudo para iniciar uma luta que pode exatamente levá-lo à 2ª posição e até a uma aproximação de Alan Jones. Mas os 3 adotam o mesmo comportamento diante do calor, diante das condições adversas do tempo nessa pista de Hockenheim. Os 3 praticamente mantendo a posição, esperando por uma quebra ou até por um momento mais adequado para iniciar essa luta, talvez com os tanques mais vazios e os pneus depois que eles sentirem que dá para resistir até o final da corrida. Quem entrevista Jabouille era Harald Hart, um jornalista austríaco que foi piloto de Fórmula 1 durante 2 anos e meio. O Alan Jones tomando muito cuidado na saída dessa curva.
A diferença aumentando para 9 segundos para o segundo colocado, que é Jack Lafitte. Lafitte, Regazzoni e George Scheckter. E para o quinto colocado, Villeneuve, tem muita distância, veja bem. Villeneuve, Lauda, aí está Lauda, Andretti, Nelson Piquet, Pironi. Pironi tentando ultrapassar a Nelson Piquet. Já emparelhou com Nelson Piquet. E ganhou a posição de Piquet. Andretti. Aliás, quem ultrapassou a Nelson Piquet foi exatamente Jack Hicks. Com a Ligier. Jack Hicks ultrapassou a Nelson Piquet. E aí está Regazzoni ultrapassando a Jack Lafitte. E o Lafitte tentando recuperar a posição. Dobradinha Williams no Grande Prêmio da Alemanha. Lafitte não se dá por achado, não. Ele está realmente tentando recuperar essa posição. Procura pelo menos não perder o contato com o Regazzoni. (32 voltas para o encerramento. Lafitte procurando andar num vácuo. E Regazzoni. Piquet realmente na nona posição. Olha o Lafitte. Saiu do ponto da tangência da curva. Isso afeta demais a suspensão, hein? Ele pode até ter batido a parte inferior do carro e realmente pode afetar a suspensão. É uma transmissão da Globo com exclusividade para você, mostrando as peripécias do Grande Prêmio da Alemanha. O Emerson Fittipaldi. Ou é o Arnaud? Não, é o Emerson. É o Emerson. O capacete é o Emerson. A identificação do piloto está errada. Realmente ele não está nada satisfeito. E parece interessado na corrida. Ele para, dá alguns passos, para assistir. E o calor vai aumentando em Hockenheim. O sol estava um pouco escondido, mas agora voltou com toda a intensidade. Alan Jones o primeiro, Regazzoni o segundo. Lafitte o terceiro, Jódio o quarto. Quinto Villeneuve, sexto Lauda, sétimo Andretti, oitavo Hicks, nono Piquet. O último vencedor nessa pista de Hockenheim foi exatamente Mario Andretti, com George Scheckter no segundo, isso no ano passado. Em 77, quem ganhou foi Nick Lauda. E essa pista vem sendo usada pela Fórmula 1 desde 1970, mas com um intervalo bastante grande. Ela foi usada em 70 exatamente porque Nürburgring estava em conserto, em reparos. Nessa corrida, quem ganhou foi Jochen Rindt. Ganhou na última volta, ultrapassando Jack Hicks na última volta. Na época, Rindt era o primeiro piloto da Lotus, Hicks primeiro piloto da Ferrari.
E Emerson, que era o segundo piloto da Lotus, marcou em Hockenheim em 1970 os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Ele que corria pela segunda vez e chegou em quarto lugar. Em 77 ganhou Lauda, George Scheckter fez a pole position com 1:53,07. Por aí você pode ver realmente a diferença de ano para ano, sendo que Andretti no ano passado já fez a pole position com 1 minuto 51,90 e o recorde atual é de Ronnie Peterson do ano passado também, 1:55,62. Nessa pista também estreou Nelson Piquet no ano passado, correndo com um Ensign. E as posições para você. Alan Jones o primeiro, Clay Regazzoni no seu vídeo o segundo, terceiro Jacques Lafitte, quarto George Scheckter, quinto Villeneuve, diferença de 16 segundos de Alan Jones para Regazzoni, muita coisa. Sexto Lauda, sétimo Andretti, oitavo X, nono Piquet, décimo Watson, décimo primeiro Tambay, décimo segundo Pironi, décimo terceiro Mas, décimo quarto Patrese, décimo quinto Lies, décimo sexto Rosberg, décimo sétimo Lamers, décimo oitavo De Angelis e décimo nono, apenas 19 carros na pista, Rebach. Carros no circuito de Hockenheim. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. O sucesso está mais perto de quem usa Starup. Jeans Starup, para quem pode. E um papo daqueles que já estão de fora. Carlos Reutemann e Emerson Fittipaldi. Um tentando explicar para o outro o que aconteceu. Lembrando que Arnaud, Jabou e Emerson Stuck e Reutemann estão fora. Aí está a cronometragem de Alan Jones para Clay Regazzoni, no canto do seu vídeo. 17:18, cravados. O George Scheckter que vai mantendo um ritmo, ele não foge, mas em compensação também não sai desse ponto, a distância entre o segundo e terceiro colocado. É bom lembrar que mesmo com o que acontece nessa segunda fase do campeonato, essa briga Williams-Renault, quem ainda lidera o campeonato com relativa tranquilidade é o George Scheckter. Exatamente, o Scheckter tem 32 pontos, o segundo é Villeneuve com 26 e o terceiro Lafitte 24. Pironi para o box. E outro que começa a perder o terreno é Mario Andretti, que está na 7ª posição. Daqui umas 4, 5 voltas entraremos numa parte crítica da corrida do Grande Prêmio da Alemanha. Abandonou ou não abandonou ainda? Didier Pironi. Pode ser até problema de freio. Dos dois pilotos oficiais da Tyrrell para a temporada de 79, apenas Pironi está correndo nessa prova, porque Jean-Pierre Jarier está com uma crise de hepatite, está internado no hospital francês. Quem o está substituindo é o inglês Geoff Lees, recentemente promovido da Fórmula 3. É a primeira corrida que o Lees faz na Fórmula 1. Pironi estava na 12ª posição e evidentemente que perdeu. Ele é o último colocado agora. Vamos ver se aumentou. Aumentou. 18,4. Andretti. Ia perdendo a posição até que parou.
Uma parada de Mário Andretti e Nelson Piquet, o oitavo colocado. Quem sabe se não é realmente uma recomendação de Bernie Eccleston, muito experiente e sabendo do que poderia ocorrer nessa corrida, em consequência principalmente do calor, uma recomendação a Piquet para que realmente mantivesse um ritmo bem aquém das suas possibilidades e tentar chegar ao final da corrida bem colocado. Outra vez no seu vídeo, o carro de Alan Jones. Exatamente, Pironi está à sua frente. Aumentando a lista daqueles que estão fora do Grande Prêmio, para que você confira no seu mapa. E tudo indica que essa lista vai aumentar bastante ainda antes do final da corrida. O Regazzoni vai aumentando de uma forma violenta a sua diferença para Jacques Lafitte. Também está usando toda a pista. Hans-Joachim Stuck. Wir sind hier gerade in der Box von Ligier, die Stuck. bereiten den Reifenwechsel vor. Sie erwarten scheinbar Jacques Em Lafitte. casa, alvo de muitas atenções, foi que inaugurou a lista daqueles que estão fora da corrida. ist am Eingang zum Motodrom in Hockenheim die Aufhängung abgebrochen. Und dadurch ist das Auto außer Kontrolle geraten. Das heißt, die Vorderradaufhängung ist einfach abgebrochen, ohne irgendeine Feinberührung. Und selbstverständlich war er erst eine halbe Runde gefahren. Gut, das war Hans-Joachim Expectativa de que alguém possa entrar no box aí. Os fiscais um pouco preocupados. Sein Vorderreifen geplatzt ist auf der Strecke. Er konnte den Wagen ohne Schaden anhalten. Bei René Arnoux also Reifenschaden und Hans-Joachim Stuck Aufhängungsschaden. Wir warten hier auf Jacques Lafitte vai para o box, hein? Vamos aguardar. Mais um retornando a pé. Andretti. E o box da Ligier preparada. O box está preparado para receber Jacques Lafitte. É por isso que o Regazzoni aumentou a distância numa volta. Praticamente impossível. Mas mesmo assim o Jot Scheckter não chega no Lafitte. E que é interessante. Todos atentos a Jacques Lafitte, que poderá ir para o box. Fez sinal na outra volta. Alan Jones. Não foi dessa vez que entrou no box, não. É uma corrida que proporciona uma média muito alta de velocidade. Talvez até superando hoje em dia o Grande Prêmio de Monza, da Itália. É equivalente ao de Monza e o da Áustria, e só é superado pelo de Silverstone hoje em dia. Em Silverstone hoje já se anda acima de 230 km por hora. Nelson Piquet está na oitava posição, para que você tenha uma ideia, com uma ótima vantagem sobre John Watson, da McLaren. Piquet tem à sua frente X, que é o sétimo colocado. O sexto colocado é Lauda, o quinto colocado é Villeneuve, o quarto colocado é Jot Scheckter, o terceiro colocado Lafitte, o segundo Regazzoni e o primeiro Alan Jones, com seu Williams, número 27. Alan Jones já deu uma volta sobre Pironi e rebate.
25 voltas para o encerramento. Estamos com 38 minutos e 46 segundos de prova. O Emerson positivamente não quer retornar ao boxe. E estão ali numa conferência, ele, Reutemann e Andretti. O grupo está aumentando. Se quebrarem mais carros nas proximidades, com certeza no final vão ter um grupo grande aí. E interessante na Fórmula 1 é isso. Agora o Reutemann vai explicar para Andretti onde quebrou o carro. Ele já tinha mostrado para Emerson a roda dianteira esquerda. Mas é interessante, é muito difícil num grande prêmio. Interessante que eles apontam. Não sei se é para a câmera, o que é. Mas 3 pilotos de uma categoria indiscutível. Emerson, Reutemann e Andretti. É muito difícil acontecer isso. Para ser sincero, com mais de 55 grandes prêmios, é a primeira vez que a gente vê fora da pista, durante um grande prêmio, um papo tão agradável de 3 grandes pilotos. Outro aspecto interessante que eu ia dizendo é que pelos buchichos que correm na Fórmula 1, e geralmente a segunda metade do ano é feita só de buchichos, pensando no ano seguinte, é de que Emerson poderia ocupar o lugar de Reutemann na Lotus. Seria a sua volta à Lotus, principalmente depois desse novo fracasso do Copa Super F6A agora. Já que Lafite permanece na terceira posição, apesar de que o boxe está preparado para uma eventual entrada de Lafite, mas você acompanha e vê que o Jorge não consegue chegar no Jacques Lafite. Essa mesma diferença é observada desde o início da corrida. Nelson Piquet na 8ª posição. A suspensão do carro de Alan Jones chega a preocupar um pouco. O piso de Hockenheim parece não estar muito bom. E todos os carros em determinados pontos, eles têm um balanço até acima do normal. Alan Jones vai perseguindo a vitória há 4 anos. Ele que começou em 1975. Considerado pelos próprios companheiros um excelente piloto, mas também considerado um piloto de muito azar. Uma vez Alan Jones na Bélgica voou. E quando todos olharam o carro, e principalmente as imagens do helicóptero mostraram o jeito que estava o carro de Alan Jones, muita gente duvidava que ele saísse com vida. Hector Rebaque no boxe. O Jones realmente sempre foi muito rápido, considerado um dos mais rápidos da Fórmula 1. Mas demorou muito, do automobilismo, demorou muito para ele chegar à Fórmula 1. É bom lembrar que Alan Jones é contemporâneo de Emerson na Fórmula Ford, isso nos anos de 69. Emerson chegou em 70, sendo que até 73 Jones não havia saído da Fórmula 3. Foi uma grande atração da Fórmula 5000 na Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos. Ele corre muito nos Estados Unidos, de Fórmula 5000 e de Can-Am. Ele foi inclusive campeão norte-americano. Ele tem o De Angelis pela frente com o Shadow.
tentando colocar uma volta. Essa tomada de curva um pouco perigosa por dentro. Tá certo que o De Angelis também teve cuidado. Só para você não esquecer, as posições estão realmente inalteradas. Jones, Regazzoni, Lafitte, Jode o quarto, Villeneuve o quinto, sexto Lauda, sétimo X, oitavo Piquet, nono Watson, décimo També, 11º Jochen Mass. Uma boa briga aí. Quase roda com roda. Exatamente, Patrick Tambay e o Watson. Melhor dizendo. Tambay e Jochen Mass. Carro de número 30, Jochen Mass. Tambay de número 8. Essa briga é pela 10ª posição. Como não acontece briga em lugar nenhum, a televisão alemã conseguiu arrumar uma na 10ª posição. Principalmente porque o Mass é um piloto alemão. Ele está atrás de Tambay e atrás dele Ricardo Patrese, seu companheiro de equipe. Os dois com o novo carro Arrows, que desde que foi lançado não conseguiu os mesmos resultados do primeiro carro da fábrica, que conseguiu bons resultados com Patrese no ano passado. Ele quase ultrapassou também no final da reta. O Mass é um desses pilotos também muito veloz e que nunca conseguiu bons resultados na Fórmula 1, embora tivesse até vencido uma prova de Fórmula 1, mas é bom lembrar que foi aquela de 75, quando ocorreu o acidente do Rolf Stommelen e do José Carlos Patti, que a corrida foi encerrada na 29ª volta. Então ele venceu, mas nem sequer conseguiu os 9 pontos. Pelo regulamento, na época, uma corrida terminada nessas circunstâncias dava metade dos pontos ao piloto. Então ele teve 4,5. Mas o Mass, mesmo na sua passagem pela McLaren, considerado um piloto rápido, técnico, ele não teve realmente o futuro que os alemães esperavam que ele tivesse na Fórmula 1. E a luta aí pela 10ª, 11ª, 12ª posições. Também Mass e Patrese. Mais uma ultrapassagem de Alan Jones sobre um retardatário. O calor vai aumentando a cada volta. Já ultrapassamos a metade da corrida. Ickx com a roda esquerda travada. Jack Ickx com a roda esquerda travada. Nelson Piquet ganha uma posição, é o 7º colocado, o brasileiro Nelson Piquet. Ickx que retornou exatamente para o lugar de Patrick Depailler. Desde esse seu retorno, que aconteceu 3 corridas atrás, era a primeira vez que ele realmente andava bem. Andava no bloco intermediário.
cada parada parece que a tese é reforçada do brasileiro Nelson Piquet. Está certo que ele perdeu 4 posições. Se tivesse perdido 2 posições, estaria entre os 6 primeiros já. Mas mesmo assim, a corrida ainda está em pleno desenvolvimento. Nelson Piquet vai aumentando está aumentando a partir da 23ª volta, o ritmo de corrida. Ele tem agora na 6ª posição o seu companheiro de equipe, Nick Lauda. Eu até acredito mais que seja uma tese do Bernie Eccleston, que o Piquet é um piloto normalmente de ir para a luta em qualquer situação. Mas talvez esse próprio aprendizado que ele reconhecia, que está pagando um preço ao aprendizado, é que tenha feito com que ele mudasse um pouco a sua tática de corrida. Talvez, não é certo, mas sem dúvida, uma recomendação de Bernie Eccleston nesse sentido pode ter ocorrido. Uma boa luta agora, Nick Lauda e Villeneuve. Nick Lauda, Villeneuve. Aí a luta é pela 5ª posição. Lauda está na 6ª, Villeneuve está na 5ª. E aí o Nelson Piquet, que não perdeu o contato. A diferença é mínima. E vem chegando a cada volta o brasileiro Nelson Piquet. Na 7ª posição. Nick Lauda passou. Ganha uma posição, Nick Lauda. É o 5º colocado. E agora é a vez do brasileiro Nelson Piquet procurar encostar, chegar mais perto de Villeneuve. Nick Lauda que você está vendo, muita gente dizendo que ele abandona a Brabham no fim do ano e vai para a McLaren. Você está percebendo que o Lauda está com muita dificuldade para manter essa posição. Ele não está ganhando fácil, não. Alan Jones, Regazzoni, Laffite, Jodi, Lauda, Villeneuve, Piquet, Watson. Os 8 primeiros colocados do Grande Prêmio da Alemanha até aqui. Arnoux, Jabouille, Emerson, Stuck, Reutemann, Andretti X fora da corrida.
para 54 minutos de prova. Niki Lauda abandonou a corrida. Aí está Nelson Piquet, portanto, confirmado. Niki Lauda abandona a corrida. E ficou claro. Estava muito difícil para o Lauda se manter na posição. Piquet é o 6º colocado. Aí está o carro de Niki Lauda. Aumenta a lista. Exatamente, nesse miolo, ele não fez o miolo e foi reto. Mas conscientemente, não é que errou não, é que realmente o carro dele não tinha a menor condição. E que é o 6º colocado. O Lauda aí atravessando rapidinho a pista. Acho que não vai dar tempo de ele alcançar o grupo que está voltando a pé. Mas se alcançar, será mais um campeão mundial a parar para conversar. Já tem Andretti e Ana. Volta de número 30. Todo mundo se aproxima, quer saber o que aconteceu. Portanto, nós temos 2 Williams, Alan e Regazzoni, uma Ligier, Lafitte, 2 Ferrari, Jorge Villeneuve, uma Brabham, Nelson Piquet, nas 6 primeiras posições. E o Nelson Piquet começa a diminuir a diferença para Villeneuve. Agora 2 segundos, ponto 8. O Alan Jones passou, veja bem a diferença dele para o Regazzoni. Mais de 20 segundos. Agora que vai surgindo na reta. Clay Regazzoni, o Lafitte vai sair da gincana. O George Scheckter mais próximo do Lafitte, mas é impressionante. A diferença do George e o Lafitte parece que eles combinaram. Regazzoni que está perdendo um pouco o ritmo da corrida. A cada volta ele perde mais o contato com Alan Jones, e o que é pior para ele, fica mais perto do Jacques Lafitte. Mas desses que estão nas primeiras posições, o Jones parece ser o único que até agora não resolveu dosar muito bem o ritmo de corrida e o rendimento de motor. O que é um risco, né? Uma corrida dessa em que vários pilotos já tiveram que parar por problemas do carro, problemas de pneu, problemas de motor. Nelson Piquet tirou de 2.8 para 1.4 sobre o Villeneuve. Até agora o Piquet fez uma corrida praticamente perfeita. Soube dosar, vamos observar agora se ele tem a mesma calma. O Alan Jones vai passando por todo mundo. Está o outro piloto da Tyrrell, o Lewis, estreante. E o També, elegantemente,
pediu para que o Jones passasse. Trigésima primeira volta. Alan Jones é o primeiro. Clay Regazzoni o segundo. Laffite o terceiro. Jody Scheckter o quarto. Villeneuve o quinto. Piquet o sexto. São os 6 que marcam pontos até agora. Criança que pratica esporte e aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Volta de número 34. Nelson Piquet tentando chegar cada vez mais em Villeneuve. Jody. Que agora está no vácuo de Gilles Villeneuve. Enquanto você vê Laffite e Jody Scheckter. Pode marcar pontos pela primeira vez Nelson Piquet nesta corrida da Alemanha. Por enquanto vai marcando 1 ponto. Clay Regazzoni, apenas 7 carros na mesma volta. São eles Alan Jones, Regazzoni, Laffite, Jody Scheckter, Villeneuve, Piquet e John Watson. Se o Piquet marcar ponto nessa corrida, sem dúvida vai ser uma festa muito grande na Brava. Porque ele vem sendo o piloto preferido de Bernie Eccleston, de Gordon Moore, projetista, já que a saída de Niki Lauda é praticamente certa. Agora se fala até em McLaren para Niki Lauda no lugar de Patrick Tambay. Mas o Piquet vem sendo elogiado bastante por toda a crítica europeia e prejudicado pelo ocorrido nas últimas 2 provas, em que ele não conseguiu chegar ao final por erros dele. Ele deve ter seguido nessa prova exatamente uma recomendação de Eccleston nesse sentido. E atenção, Nelson Piquet ultrapassa a Villeneuve. Ele é o 5º colocado do Grande Prêmio da Alemanha. Veja bem, iniciando aí, nessas 12 voltas finais, uma arrancada que pode dar a ele uma colocação até mais merecida, ele que largou em 4º lugar. Mas o Piquet, que aí está, na frente do Villeneuve e agora num ritmo mais forte, ele obedecendo a uma determinação de Eccleston, provavelmente, porque ele, nesses últimos erros, e ele admite, ele dizia a James Lengel que pagava o preço pelo aprendizado na Fórmula 1, ele faz apenas a sua 14ª apresentação em Fórmula 1, admitiu os seus erros, talvez por uma carga excessiva, uma carga psicológica excessiva que ele tenha enfrentado em consequência dos elogios tipo do Eccleston, dizendo que ele é hoje o piloto mais veloz da Fórmula 1, e principalmente a de Jack Stewart, que falou na última corrida em Silverstone que Piquet era, no seu entender, o piloto mais sensacional que apareceu na Fórmula 1 depois do aparecimento de Ronnie Peterson.
E o adjetivo até é muito bem usado, porque sensacional não quer dizer, inclusive, um piloto ganhador, um piloto de ser campeão mundial, mas um piloto de punta, como sempre foi o Ronnie Peterson, um piloto veloz e que sempre pronto para disputar posições e não esperar pela quebra dos outros. Isso realmente ele é, e talvez tenha sido essa carga excessiva a razão dos seus erros nas 2 corridas anteriores. Vamos procurar a diferença de Nelson Piquet para George Scheckter, que é o 4º colocado. Olha o Villeneuve. Villeneuve é outro também que não se conforma muito em ter perdido a posição, não. É um bom páreo aí. 2 pilotos muito agressivos e que lutam o tempo todo, seja pela 4ª, 19ª, 20ª posição. Alan Jones. Na realidade, pilotos como Alan Jones, como Nelson Piquet, como Villeneuve, como o querido Brambilla, são pilotos que fazem da Fórmula 1 realmente um espetáculo. Tem o time dos mais técnicos, a gente poderia considerar assim, aquele que anda dentro de um limite, procurando a sua posição e tal. O Piquet é exatamente isso, e numa análise fria, ele é, além de tudo, bastante técnico. Tanto é que é um dos grandes conhecedores de motor, de carro, um dos grandes acertadores. Foi isso que fez com que Eccleston o preferisse em relação a outros pilotos europeus que na época pretendiam esse lugar de segundo piloto da Braga. Entre eles, Hélio de Angelis, que era uma grande revelação da época. 10 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha, portanto estamos na volta de número 37. A gente não toca mais no assunto de diferença do Regazzoni para o Alan Jones, porque estamos com 29 segundos. É muita coisa. Um circuito em que eles estão virando 1,49, 1,48. Você tem uma ideia. E vai aumentando a diferença a cada volta. Piquet para Villeneuve. Tem um carro aí parando, olha o pneu. Tem a impressão de ser Jochen Mass com o seu Arrows. Aí passando o Jodi à direita do seu vídeo. Uma boa oportunidade para a gente ver a diferença visual para Nelson Piquet. Por enquanto não apareceu o Piquet. A diferença é muito grande. E todo mundo apanhando os pedaços do pneu. Realmente é muito grande a diferença de Jodi para Nelson Piquet. Apesar da identificação da televisão alemã, ainda fica a dúvida se foi Mass ou Patrese. O capacete dos dois é muito parecido, onde prevalece a cor branca. Vamos observar se foi Mass ou Patrese. Alan Jones é o primeiro, Regazzoni o segundo, Laffite o terceiro, George Scheckter o quarto, Nelson Piquet o quinto. Alan Jones. E o Piquet aumentou para 2 segundos a diferença para Villeneuve. O Mass está aí na pista. Realmente foi Patrese quem parou com o pneu traseiro
todo deixapado. Portanto, Patrese, Rosberg, Lauda, Ickx, Andretti, Arnoux, Jabouille, Emerson, Stuck, Reutemann, fora da corrida. Apenas 14 carros da pista. E a identificação de Jochen Mass. Oito voltas para encerramento. E o líder do Campeonato Mundial, George Scheckter, permanece na quarta posição. Villeneuve foi para o boxe. Folgou para Piquet. Problema de pneu. Passou para a sexta posição, John Watson. Uma aguinha ali porque o calor realmente não está fácil. Problema do aerofólio. O aerofólio partiu. Você sabe que se esse aerofólio sair, se desprender, o carro simplesmente voa. Der Teamchef des Ferrari-Teams schüttet Wasser über den Kühler, damit das alles sich etwas abkühlen kann. Und die Mechaniker versuchen fieberhaft... Perdeu muito tempo, realmente, Gilles Villeneuve. The rear wing on Gilles Villeneuve's car was broken due to vibrations. Esse aerofólio, o piloto tem que ter muita confiança na equipe, porque colocar o aerofólio assim em cima da hora e sair não é fácil, não. A água é colocada por Mauro Forghieri direto em cima do radiador. Faltam menos de 7 voltas, 6 voltas e meia para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Criança que pratica esporte aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. Nada nessa vida é tão bom que não se possa melhorar. É só saber onde aplicar. Caderneta de poupança é Apex, tranquilidade é Apex, sinta o futuro começar. Apex é segurança, Apex é confiança, Apex é a poupança, Apex. 6 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Nelson Piquet na quinta posição, tem mais de 12 segundos de vantagem sobre o sexto colocado, John Watson. Regazzoni e o Jacques Laffite aumentando o ritmo de corrida nesse final e procurando ameaçar a Clay Regazzoni na segunda posição.
E uma coisa interessante, o George Scheckter sumiu ali atrás do Lafitte. Já não acompanha mais o ritmo de Jacques Lafitte. O que é esse carro aí? Não... Parece mais um Tyrrell. Esse que está atrás do Williams de Clay Regazzoni. Tem um Tyrrell entre eles, atrás de um Lafitte. Mas Regazzoni realmente não aparece atrás de Lafitte, que aí está. Agora sim, Lafitte na reta. O Alan Jones ultrapassando mais um retardatário. O termo que a gente poderia usar nesse final de corrida é que vários pilotos com suas máquinas aguentando, resistindo nas suas posições. 5 voltas. Aí Jacques Lafitte. A situação do Mundial, com o George Scheckter liderando com 32 pontos, esse 4º lugar para ele é muito bom. Confirmação dos 6 primeiros. A diferença para o do Clay Regazzoni pro Jones diminuiu bastante. (11 segundos). Alan Jones muito perto da sua primeira vitória na Fórmula 1. Segunda vitória. A primeira foi com o Shadow na Áustria, em 77, quando ele substituiu o Tom Price. Quatro voltas. George Scheckter se mantém na 4ª posição, andando com muito cuidado nesses últimos momentos do Grande Prêmio da Alemanha. Todas as atenções para Alan Jones.
Vai completar mais uma volta o líder Alan Jones. 3 voltas para o encerramento. Regazzoni. O Regazzoni está dando uma barbaridade nesse final de corrida. Está muito próximo do Alan Jones. É aquele detalhe, quando o piloto abre muito, ninguém se liga muito, porque 29 segundos era muita coisa. E o Clay Regazzoni diminui a cada volta, enquanto que Alan Jones diminuiu bastante seu ritmo de corrida. Veja bem o Alan Jones e veja o Clay Regazzoni. Nesse final de corrida, Clay Regazzoni querendo uma segunda vitória. Diferença de meia reta. Impressionante como diminuiu a diferença o Clay Regazzoni. Nelson Piquet está a 25 segundos de John Watson, que é o 6º colocado. Jones e Regazzoni. 6 segundos. É um bom final. Jones indo para a metade da reta. Nelson Piquet vai parar. Mas é lamentável. Faltando 2 voltas para o encerramento da corrida. 2 voltas para o encerramento da corrida. Menos do que isso. Parou. É impressionante. E hoje fazendo uma corrida das mais sensatas, das mais calmas, procurando levar o seu Brabham até o fim da corrida. Quando estava na 5ª posição, faltando 2 voltas para o encerramento da prova. E hoje não rodou, não. Parou conscientemente. Diminuindo para 3 segundos, ponto 9. A diferença de Regazzoni para Alan Jones. Uma volta. Portanto, o Piquet parou na penúltima volta. Isso já aconteceu em Mônaco. Você se lembra que Piquet estava então em 5º também e lutando pela 4ª posição com Carlos Reutemann, encostado em Reutemann. E ele parou na penúltima volta. Aparentemente um problema de motor com o carro de Nelson Piquet. Há 5 voltas que o Janos Lengel chamava a atenção de que havia um disparo de motor. Dá uma olhada só no Clay Regazzoni. Alan Jones à frente e a dobradinha Williams no Grande Prêmio da Alemanha.
Terceira posição, Laffite. Quarta posição, George Scheckter. Quinta posição, Watson. Vamos aguardar a confirmação do sexto colocado. Aí deve dar mesmo a dobradinha hoje, a esperada dobradinha de Frank Williams. Resta saber quem vai ficar na frente. Regazzoni é, teoricamente, o segundo piloto, mas tem 16 pontos no campeonato. Alan Jones, que é o primeiro, tem 7. Vamos para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Alan Jones. Vai receber a bandeirada Alan Jones. Recebeu a bandeirada Alan Jones. Saiu Laffite, o terceiro colocado. Jacques Laffite, o terceiro. George Scheckter vai receber a bandeirada como quarto colocado. A bandeirada é dada nessa casinha aí. Quinto, Watson. E em sexto, com uma volta atrás, Jochen Mass. Jochen Mass, o sexto colocado. Aí está a confirmação de Jochen Mass, uma volta atrás. E o Nelson Piquet na penúltima volta, perdendo a quinta posição. As duas Williams recebendo o cumprimento dos fiscais, das bandeiras. E a colocação de Nelson Piquet, 12ª colocação. De Angelis, o sétimo, Villeneuve, o oitavo, Pironi, o nono, Ian Lamers, o décimo. Aliás, o Liz é o sétimo. De Angelis, o 11º. Nelson Piquet, o 12º. É a repetição de Alan Jones. Recebendo a bandeirada do Grande Prêmio da Alemanha, no autódromo de Hockenheim. Exatamente no momento que cruzava e recebia a bandeirada. Mais uma festa na Williams. E agora com duplo sabor. Então, repetindo para você, em primeiro lugar, Alan Jones. Segundo, Clay Regazzoni. Terceiro, Jacques Laffite. Quarto, George Scheckter. Quinto, John Watson. Sexto, uma volta atrás, o alemão Jochen Mass. Ficou a parada do Nelson Piquet. Na penúltima volta, ele foi para a 12ª posição. Tem imagem de festa. Mas realmente a Williams chega a um fato inolvidável na Fórmula 1. Uma equipe pequena que se cresce nos últimos 2 anos, mas que realmente nas últimas 3 corridas é que se tornou uma grande equipe. Ganhou em Silverstone com Regazzoni e agora uma dobradinha com Jones em primeiro, Regazzoni em segundo. Excelente a corrida, muito disputada, não só a ponta, apesar de Jones ter aberto uma diferença que deixou relativamente tranquilo, mas também as posições intermediárias. Uma luta de Piquet que saiu da 8ª posição para a partir da metade da corrida ir ao encalço de pilotos que estavam à sua frente, recuperando, chegando a ocupar a 5ª posição antes de ser obrigado a abandonar
por problemas de motor. O motor vinha rateando há algum tempo, desde que ele foi obrigado a forçar para passar Villeneuve, e as consequências vieram um pouco mais tarde. Aí o carro de Stuck, que por sinal foi o primeiro a abandonar essa corrida. O campeonato ficou ainda mais tranquilo para a Ferrari, apesar da vitória da dobradinha da Williams. George Scheckter marcando esses 3 pontos pela 4ª posição, ele continua como líder do campeonato e ainda tranquilo, com 35 pontos. A mudança exatamente está na vice-liderança. Jacques Laffite recuperou a 2ª posição com 28, agora 2 pontos à frente de Gilles Villeneuve, que tem 26. Clay Regazzoni, que foi dado como um piloto em fim de carreira já há 1 ano e meio, desde que abandonou a Ferrari, agora reaparece, vencendo a prova anterior e obtendo 2ª colocação nessa. Já havia obtido uma 2ª colocação em Mônaco, numa corrida extraordinária, e ele aparece, imagine, agora em 4º lugar no campeonato mundial, com 22 pontos, e ao que tudo indica, com essa nova fase da Williams, ameaçando até uma luta direta pelo título que ele não conseguiu em 9 anos de Ferrari. Uma equipe que realmente lhe deu todas as condições. Ele foi inclusive vice-campeão mundial em 74, perdendo para Emerson naquela corrida final de Watkins Glen. A segunda conserva ainda a 5ª posição, juntamente com Carlos Reutemann, que não tem terminado mais corridas, depois de uma extraordinária regularidade mantida na primeira fase do campeonato. Depois aparece finalmente Alan Jones, que apesar de suas boas atuações e boas atuações da Williams, não vinha ocupando uma boa posição no campeonato. Agora sim está em 7º com 16 pontos e pode subir. Depois, Jean-Pierre Jarier, John Watson, Mário Andretti, Luciano Del Valle. Aí a imagem do pódio, com Alan Jones recebendo todos os prêmios possíveis e imagináveis. Clay Regazzoni ao seu lado esquerdo, o 2º colocado, e o 3º colocado, Jacques Laffite. Tem uma bandeira aí da Suíça. Regazzoni parece que não viu. Ele que agora é cidadão de Mônaco. A tradicional champanhe. Todos os pilotos premiados nesta vitória de ponta a ponta de Alan Jones. E o piloto que seria o mais indicado para estar no lugar do Alan Jones era exatamente Jean-Pierre Jabouille. Foi o pole position. E ele era o homem indicado para estar na primeira posição. Inclusive se deu o luxo de treinar apenas 15 minutos no dia de ontem. Mas aí está a imagem final com Alan Jones conquistando 9 pontos nesta vitória magnífica do Grande Prêmio da Alemanha. Tenham todos um bom dia e um bom domingo. Campeonato Mundial de Pilotos Fórmula 1, Grande Prêmio da Alemanha. Oferecimento: lâmina de barbear Persona, que faz a barba e acaricia. E Starup, jeans para quem pode. Agosto, mês de estreias na Globo. Marrom Glacé de Cassiano Gabos Mendes com Yara Cortes, Paulo Figueiredo, Armando Bogos, Lima Duarte. Estreia segunda-feira, dia 6 de agosto, 7 da noite. Vem aí mais um campeão de audiência. Devido à transmissão do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, deixamos de apresentar Esporte Espetacular, que volta.